TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 23 de fevereiro, e você confere agora as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: 181 corpos de vítimas das chuvas de Petrópolis já foram identificados. Corpo de Bombeiros encontra gato com vida após 9 dias de buscas. Padre que celebrou o casamento de jovem casal que morreu na tragédia em Petrópolis se emociona ao ter que realizar velório das vítimas. Trecho da rua Barão de Águas Claras é interditada pela Defesa Civil por riscos de novos deslizamentos. Rua Tereza e demais localidades afetadas pelas fortes chuvas ainda passam por limpeza. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. O último balanço da Polícia Civil apontava até a tarde de hoje 198 mortes em virtude das graves ocorrências registradas em Petrópolis por conta da chuva. Do total de vítimas fatais, 119 são mulheres, 79 homens e 37 menores de idade. Até o momento, 181 corpos já foram identificados, 170 liberados para as funerárias e os demais aguardam o comparecimento de familiares no Instituto Médico Legal. Até o momento, quase 1.800 ocorrências foram registradas por toda a cidade, sendo as regiões do primeiro distrito as mais prejudicadas. A maioria dos casos é por deslizamentos. Além disso, mais de 500 registros de ocorrências foram encaminhados para as equipes técnicas. A Secretaria de Assistência Social segue no atendimento a 811 pessoas que estão acolhidas em 13 pontos de apoio mantidos pela Prefeitura. E 2 destas vítimas formavam um casal que teve a cerimônia de união celebrada pelo padre Alain. Infelizmente, ele também foi o responsável pelo velório deles. Veja na reportagem de Gabriel Fachola. Em 2019, o padre Alain Rodrigues estava na frente da paróquia de Santo Antônio, localizada no Alto da Serra. A igreja fica de frente para o Morro da Oficina e foi onde ele conheceu o casal Sara Walsh e Bernardo Albuquerque. Eu primeiro conheci a Sara, depois eu conheci o Bernardo, que veio do Rio de Janeiro, né? A Sara, agente de saúde, trabalhava ali no posto do Alto da Serra, e o Bernardo, estudante de filosofia, vindo do Rio, porque estudava para ser padre, era seminarista, né? Houve um encontro dos dois, os dois moravam juntos, começaram a morar juntos, e aí entrou meu papel de padre, né? De visitar e dizer, olha, amigado com fé, casado não é, vamos casar, né? Que tal se a gente casar, que tal se vocês casarem? Com o aconselhamento do padre Alain, o casal marcou o casamento. A cerimônia aconteceu no dia 12 de dezembro de 2020 e desde então o religioso acompanhou a vida do casal. Como diretor espiritual, eu jogava bastante luz sobre os fatos, sobre os acontecimentos, sobre a vida dos dois, né? Também porque sou jovem, me identificava muito com eles e eles comigo. Então, era uma parceria muito bonita de sacerdote e jovens, de um jovem casal, né? Então, a vocação deles dizia muito a minha vocação e a minha vocação dizia muito a vocação deles. Foi um enlace, foi, de fato, um combo o nosso encontro. O padre relatou que nas 3 semanas que antecederam a tragédia, o casal participou das atividades na igreja com mais frequência. De um tempo para cá, mais ou menos de outubro para cá, a Sara ela vinha dizendo que a vida dela está encerrando um ciclo. Ela repetia isso me chamava atenção. Ela falava de ciclos, né, que a vida é feita em ciclos, e de fato, e agora ela encerrava um ciclo para começar um ciclo novo. Então ela falava de encerramento de um ciclo, né, e isso me chamou atenção. E o Bernardo também, então começa uma espiritualidade muito mais intensa, de missa diária, né, de participar de missa diariamente, inclusive no dia que eles faleceram, eles foram à missa às 7 horas da manhã, né? Foram à missa às 7 horas da manhã e faleceram às 18 horas, que é a hora da Ave Maria. No dia 15 de fevereiro, Petrópolis registrou um dos maiores volumes de chuva que já atingiu a cidade.
Com base em mensagens enviadas para os familiares, Sara e Bernardo relataram a insegurança em sair de casa, mesmo sendo alertados para deixarem o local. E ela dizia, não, deixa eu rezar. Foram as últimas palavras da Sara. Eu vou rezar. Se eu morrer, Maria me leva. Exatamente assim ela escreveu no grupo. Eu vou rezar. Se eu morrer, Maria vem me levar. E foi exatamente o que aconteceu, né? Saber que essa espiritualidade deles deu a eles esse novo sentido, deu um significado à vida deles, não deixa a gente desesperar, por mais que a dor, né, seja grande, mas a fé, ela não tira a nossa dor, ela ressignifica a dor, né? Então todo mundo sofre e a dor é inerente na humanidade, ela vai estar sempre dentro da nossa pele, na nossa existência, só que a fé ela joga uma nova luz, porque agora enquanto triunfa nos meios a tragédia, a dor, a vida de Sara e de Bernardo, ela joga a luz sobre tudo, porque eles viveram bonito e morreram bonitos. Mas em meio a tanta dor e notícias tristes, um momento de esperança. Hoje de manhã, um gatinho foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de ser retirado de escombros no bairro Sargento Boening. Mesmo após 9 dias da tragédia que assolou a cidade, o felino conseguiu sobreviver. Após o resgate, o animal foi levado para avaliação veterinária. O programa RJ Pet, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, vai dar assistência ao gato. O estado de saúde dele ainda não foi atualizado. O risco de novos deslizamentos em Petrópolis ainda é grande. Esse é o caso da rua Barão de Águas Claras, entre os números 301 e 499, que precisou ser interditada na terça-feira pela Defesa Civil. Apesar da interdição feita pela Defesa Civil na última segunda-feira na rua Barão de Águas Claras, entre os números 301 e 499, moradores e motociclistas ainda passam pela localidade. Os moradores que residem fora do perímetro interditado podem acessar as residências por vias alternativas, como a Rua Luiz Imbrosini e a Rua Figueira de Melo. A Defesa Civil pede que a população siga as orientações de segurança adotadas para a localidade. A interdição foi realizada após uma visita técnica da Defesa Civil que constatou a possibilidade de novos deslizamentos na região. Desde a semana passada, equipes ainda atuam na limpeza da via atingida por deslizamentos ocasionados pela chuva que deixou até o momento pelo menos 198 vítimas. A Neiva passa pela localidade diariamente e relata como foi acompanhar o cenário. A impressão que eu tenho é que passou um avião daqueles que solta bomba e explodiu tudo, né? Porque a aparência é de guerra e é muito triste, porque é um bairro que você nunca diz que vai acontecer alguma coisa, porque é tudo bem estruturado, tudo bem feito. Apesar disso, ela permanece utilizando a rua para passear com a cadelinha. A senhora que passa aqui por todos os dias com a sua cadelinha, a senhora não fica com receio de, eventualmente, num período, acontecer algum tipo de coisa? Olha só, por incrível que pareça, não tenho medo, sabe? Não tenho medo. É isso que eu estou te falando, cara, o lugar parece super seguro, né? E assim, outro dia quando eu vim passear aqui, eles só pediram para eu não parar nesse lugar ali, onde existe essa possibilidade. Quanto ao resto, você não sente que existe instabilidade agora. Existem pedras que rolaram, paralelepípedos que se soltaram, mas é isso, né? A gente vai ter que aprender até a conviver com isso, que horror, né? Outras vias do município também estão interditadas, como a Rua do Túnel, Floriano Peixoto, Rua Alberto Torres e a Rua Miguel Detzi, Rua 24 de Maio e Washington Luiz, devido aos estragos causados pelas fortes chuvas do dia 15 de fevereiro. A Rua Teresa foi um dos locais mais atingidos com o temporal do último dia 15. Diversos pontos da via registraram quedas de barreiras e alagamentos, e por isso a limpeza por lá continua sem trégua. Caminhões para cima e para baixo. A manhã do dia 23 de fevereiro na Rua Teresa, em Petrópolis, foi movimentada. O trabalho de recuperação e limpeza das áreas mais atingidas pelas fortes chuvas em Petrópolis tem sido feito praticamente sem interrupções. Este é o caso da Rua Teresa, que era considerado um dos maiores polos de moda do estado. E apesar dos grandes prejuízos, as ruas finalmente parecem estar sendo limpas. Está mais limpa sim, com certeza. Agora não sei a parte lá de cima como está realmente. Mas para cá está melhorando. Está indo, aos poucos está indo. Tá um pouco melhor. A gente não conseguia nem andar. Hoje já está bem mais calmo, né?
Vamos ver, né? Eu acredito que quando todos os lojistas começarem a poder acessar suas lojas, vai começar a melhorar, entende? Aqui já está mais tranquilo, mas lá para baixo, depois do Shopping 800, que está mais precário lá embaixo. Lucas mora no alto da serra e precisa fazer o caminho de bicicleta todos os dias para chegar ao seu trabalho. Para ele, a diferença é notável em comparação à situação da rua na semana passada. Tá melhorando bastante, porque aqui não dava nem para passar. A barreira estava ali da altura do poste ali. Tive que passar por cima de um monte de carro ali para ir lá na 24 de maio ali. Agora tá bem melhor. Trechos da Rua Tereza, como a servidão Leotina Barbosa da Conceição, que semana passada estavam inacessíveis, agora já não tem tanta lama assim. Quem trabalha na limpeza do local, como Jairo, tem a noção que apesar da situação não estar fácil, com o tempo tudo vai melhorar. É a lama que é pesada. Sério, aí não... É ruim até de falar o que dificulta, né? Mas os amigos que ajudam, né? E toma rezar para não chover mais. Melhorou 50%. Vai faltar mais 50%, né? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro criou na sede de Petrópolis uma sala de crise para concentrar dados referentes ao desastre ambiental provocado pelo forte temporal que atingiu a cidade no último dia 15. Todos os dias pela manhã, promotores de justiça, psicólogos, assistentes sociais e demais servidores se reúnem para organizar as atividades emergenciais para o dia de trabalho. Técnicos do Ministério Público de várias cidades do Rio de Janeiro se deslocaram para Petrópolis para ajudar no trabalho com a união de esforços. E foi possível realizar vistorias em 47 pontos de apoio entre escolas, igrejas e clubes que estão abrigando pessoas que tiveram que sair de casa. O atendimento psicológico também tem sido muito importante para adultos e crianças. Por meio da articulação das promotorias de justiça da infância e da juventude de Petrópolis, com a prefeitura, as crianças que estão nos abrigos serão levadas durante o dia para os centros de educação infantil, onde poderão participar de atividades. E você vai ver depois do intervalo. Cláudio Castro garante recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para iniciar a reconstrução de Petrópolis. CDL Petrópolis reúne empresários para estudar a retomada do setor logístico. PIB de Petrópolis deve perder 665 milhões de reais por causa das chuvas. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apresentou na terça-feira em Brasília ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o andamento dos estudos e projetos básicos para intervenções estruturais em Petrópolis e de construção de unidades habitacionais para as vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade. Na reunião, Rogério Marinho autorizou a liberação de até 70 milhões de reais para dar início à primeira fase do plano. Em um primeiro momento, o centro histórico vai ser priorizado com 3 intervenções: o túnel extravasor do Rio Palatinato, o redimensionamento do canal do centro e do Quitandinha e a macrodrenagem do bairro Coronel Veiga. A previsão é que a obra seja licitada até junho. O Instituto Estadual do Ambiente já executa desde o ano passado um estudo que contempla toda a cidade custeado pelo governo federal. Seria um montante inicial na casa de 70 milhões, uma obra de 2 anos e meio, e é uma obra realmente para o centro da cidade ali, totalmente estruturante, uma obra que o montante dela é em torno de 400 milhões de reais, e uma obra que realmente o governo federal ficou de auxiliar. O ministro achou ótima ideia, por ele tá autorizado, e aí o secretário Thiago Pampolha vai continuar o projeto, e daqui a uns 15 dias aí eu volto aqui para que a gente possa conversar com o presidente da República, então, para ver essas 2 demandas
dar o direcionamento final para que a gente possa começar essas obras. Diante da necessidade de remoção de moradias em áreas de risco e do número de desabrigados, o Ministério do Desenvolvimento Regional definiu que não vai haver limitação de recursos. Com base no número de pedidos de aluguel social, estima-se que vão ser necessárias mais de 1.000 unidades habitacionais. Na última sexta-feira, em visita a Petrópolis com o presidente da República, Jair Bolsonaro, Rogério Marinho anunciou que seriam disponibilizados 2 bilhões de reais em recursos extraordinários direcionados a municípios atingidos por desastres naturais. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis se reuniu com representantes das secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico e de Fazenda para estudar incentivos para os setores mais afetados com as chuvas. A CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, realizou uma reunião com o objetivo de estudar formas de incentivo aos setores após as chuvas na tarde desta terça-feira no Teatro Santa Cecília, em Petrópolis, e contou com a presença das secretarias do Estado do Rio de Janeiro e empresários do setor de comércio e indústrias. A reunião teve início com 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia que atingiu Petrópolis. Após contabilizarem os estragos causados pelas chuvas em Petrópolis, o comércio e a indústria da cidade buscam alternativas de retomarem as atividades. Isso porque, além de movimentarem a economia local, também são os maiores geradores de emprego. Olha, essa reunião, na verdade, é uma demonstração do respeito, do cuidado, da atenção do governo do estado, do governador Cláudio Castro, de toda a equipe, com esse momento desafiador, triste, de muita dor que a população petropolitana está vivendo, e também o quanto que está sendo difícil para a cadeia produtiva, que gera emprego, gera renda, que mantém a economia do município. Fizemos aqui hoje um encontro muito técnico, né, por determinação do governador Cláudio Castro, um encontro que nos permitiu entregar para a sociedade empresarial, e quando eu falo a sociedade empresarial, eu estou falando desde a grande empresa até a micro e pequena empresa, o que o Estado tem feito nesses 6 dias, desde quando aconteceu a tragédia, para reverter esse quadro e manter o emprego, manter a renda, manter a economia girando, apesar desse momento desafiador. Entre as pautas que foram discutidas no encontro estão a definição do parcelamento e a prorrogação dos calendários de pagamento do IPVA e ICMS para o 2º semestre deste ano. Também foram discutidas as medidas que vão auxiliar os empresários na retomada dos trabalhos. Definição do parcelamento referente à Lei 9563. É o que eu estou dizendo, só está dependendo desse projeto de lei, porque precisa se adequar ao convênio do CONFAS. E o IPVA já está pronto, só falta o ICMS. Estorno do ICMS, substituição tributária, de mercadorias perdidas como consequência das enchentes. A resolução da Cefaz 720 de 2014, ela já estabelece critérios para esse fim. Fizemos também umas demandas que foi levada pelo secretário Vinícius Fará ao secretário da Fazenda, Nelson Rocha, que também esteve aqui hoje, que iniciou todas essas medidas, né, que vai trazer muito benefício para todos os empresários, né, através aí de algum parcelamento do ICMS, né, ou também o estorno aí da substituição tributária, né, e outras medidas mais que a gente inclusive vai anunciar no nosso site, né, e também vai encaminhar a toda a imprensa todas essas medidas que foram hoje apresentadas. Também foi disponibilizada uma cartilha para orientar as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, autônomos e microempresários, neste momento de crise. A gente criou uma cartilha junto com o SEBRAE de orientação às pessoas físicas e pessoas jurídicas para a busca do saque do fundo de garantia, para orientações com relação à prorrogação de empréstimos, para orientação com relação à perda de documentos na enchente,
como ficam as relações de trabalho entre o empresário e seus funcionários, questões previdenciárias, como acessar a pensão por morte para quem teve familiar falecido na catástrofe. Então, a gente acredita que o conhecimento contábil ele é importante e é caro para a sociedade, e por esse motivo a gente está aqui prestando o nosso auxílio, a nossa orientação para que as dores dos munícipes aqui de Petrópolis sejam menores. O Supremo Tribunal Federal informou que suspendeu por 30 dias os prazos dos processos em que o município de Petrópolis faz parte. A medida atende a um pedido da Procuradoria-Geral do município. Com o desastre das chuvas do dia 15 de fevereiro, órgãos da prefeitura foram atingidos pelas águas das enchentes, o que compromete a atuação do município nos processos. Além disso, desde o dia 15, toda a atenção da prefeitura está voltada para a recuperação da cidade e o atendimento às vítimas do desastre. Os prazos voltarão a fluir no dia 21 de março. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região também suspendeu os prazos processuais, julgamentos e audiências de processos que o município de Petrópolis faz parte. E por conta de toda essa tragédia, o Produto Interno Bruto de Petrópolis deve perder 665 milhões de reais. O cálculo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O cálculo foi feito pela federação. Olha só. Do total de entrevistados, 65% informaram que as empresas foram atingidas diretamente e o funcionamento não foi restabelecido em 85%. Para os que estimam uma normalização, a expectativa de retorno total das atividades leves é de, em média, 13 dias. No entanto, 1 em cada 3 entrevistados não sabe dizer, por enquanto, quando esse retorno será possível. Ainda conforme a pesquisa, 11% dos entrevistados com as empresas prejudicadas informaram desaparecimento ou morte de funcionários. A tragédia completa uma semana nesta terça-feira. Estamos vivendo uma tragédia não apenas humana, mas também econômica. A pesquisa recente da Firjan mostra que se perdeu riqueza em Petrópolis, quase 700 milhões de reais. Isso quer dizer 2% do PIB projetado do município de Petrópolis. Imaginando que Petrópolis tem 5 distritos, 5 grandes zonas, e essa tragédia aconteceu no centro, no distrito 1, o impacto, evidentemente, para aquela região é gigantesco. A pesquisa aponta ainda que os empresários ligaram o restabelecimento da ordem pública, a retomada da qualidade de vida e a recuperação econômica. O presidente da Firjan aponta que a situação é dramática e que os empresários petropolitanos já estavam prejudicados pela pandemia da Covid-19 antes mesmo da tragédia. Empresários, o pequeno empresário já estava com dificuldade com a pandemia, muitos deles se comprometeram em recursos tomados no mercado, agora não tem a menor condição de ir adiante. Nós precisamos fazer um trabalho de irrigar com recursos novos a economia local. A pesquisa indicou também que nas atividades das empresas, a linha de produção sofreu impacto em 35%. Nas áreas administrativas e de vendas, chegou a 30% e 35% dos entrevistados, respectivamente. O alagamento no entorno, citado por 77% das empresas impactadas, está entre as maiores dificuldades enfrentadas, como também a falta de energia elétrica e telefone, relatada por 60% deles. A Águas do Imperador informou hoje que as 7 estações de tratamento de água continuam operando normalmente, o que garante a qualidade da água distribuída e a regularização do abastecimento da cidade, exceto em algumas regiões atingidas onde o abastecimento está em fase de normalização. A concessionária disse ainda que o controle de qualidade da água distribuída, feito diariamente, foi intensificado desde o dia 16 e que toda a água distribuída atende rigorosamente aos padrões de qualidade e potabilidade. Outras informações sobre os pontos de abastecimento você encontra no nosso site tvc16.com. E você vai ver depois do intervalo. Firjan reúne bancos e órgãos públicos em mutirão de atendimento ao pequeno empresário em Petrópolis. A arrecadação feita pela Câmara Municipal do Rio chega a Petrópolis. Máquinas da Riocard ficam danificadas após enchente.
Prefeito de Nova Friburgo nomeia André Montecchiari como secretário municipal de Finanças. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Com a suspensão dos atendimentos na Unidade Básica de Saúde do Quitandinha, as crianças de 6 a 11 anos que precisam tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 da fabricante Coronavac devem se dirigir ao supermercado Extra do Quitandinha. O posto de vacinação funciona das 10 horas da manhã às 2h30 da tarde e para tomar a segunda dose não é preciso o agendamento. Apenas comparecer ao local de vacinação apresentando um documento de identificação, cartão SUS ou CPF e a carteira de vacinação. A Firjan Serrana iniciou na última segunda-feira um mutirão para atender aos pequenos empresários de Petrópolis que tiveram as empresas atingidas pela calamidade. Hoje e quinta-feira, o BNDES apresenta soluções para a situação emergencial e ministra palestras informativas. O serviço gratuito está acontecendo na sede da Firjan, no centro de Petrópolis, e tem o objetivo de facilitar o acesso a medidas emergenciais para contornar os prejuízos sofridos com a tragédia. As palestras desta quarta e quinta-feira acontecem em 2 sessões, às 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Nesta quinta, o INEA e a Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis também vão estar à disposição, das 2 às 5 horas da tarde, para tirar dúvidas das empresas sobre temas como regularização ambiental para acesso a crédito e financiamento e autorizações ambientais para construções emergenciais. E o objetivo desse centro de atendimento é prover consultoria, né, e ajuda a esses micro, pequenos e médios empresários, né, ao longo dessa semana, porque, né, todas as empresas aqui de Petrópolis, né, passaram por grandes momentos de dificuldades, como o Brasil inteiro, né, ao longo dessa pandemia, né, e exatamente nesse momento onde a gente começava a se recuperar, né, nossa cidade passa por essa tragédia. Durante toda a semana, os micro e pequenos empresários podem procurar o centro da Firjan para obter informações e esclarecer dúvidas sobre as linhas de crédito e postergação de dívidas. O local conta com representantes do Sicob, da Caixa Econômica Federal, da AG Rio e do Núcleo de Atendimento ao Crédito da Firjan. O objetivo, né, é criar alternativas, linhas de crédito, discutir, né, postergação de tributos, discutir a questão das garantias, né, buscando desburocratizar, simplificar, né, e fazer com que a economia petropolitana ela retome o mais rápido possível, né, podendo voltar, né, os empregados voltar às suas empresas, a gerar emprego, e que a empresa e a cidade possa, né, voltar a se recuperar e ser reconstruída. Para os serviços, é necessário o agendamento prévio por meio do link que aparece na tela. O Centro de Atendimento ao Pequeno Empresário de Petrópolis tem funcionamento das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, na sede da Regional, que fica na rua Dom Pedro I, número 579, no centro da cidade. Para mais informações, é só entrar em contato nos telefones 24 2233 1816 ou 24 2233 1950 e pelo e-mail rrpet@firjan.com.br. 5 máquinas de autoatendimento que são responsáveis por realizar recargas nos cartões de passagem Rio Card Mais foram danificadas em Petrópolis em decorrência dos alagamentos. Em Petrópolis, 5 máquinas de autoatendimento da Rio Card Mais foram danificadas com alagamentos que afetaram a cidade no dia 15 de fevereiro. Os equipamentos foram recém-instalados e, por conta da água, já estão em manutenção para recuperação ou substituição. Os problemas foram registrados no Terminal do Centro, Loja da Rio Card e Terminal Correias. Enquanto algumas máquinas estão sem acesso, os clientes podem recorrer a recargas pelo aplicativo da Rio Card Mais ou aqui no balcão da loja de atendimento, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, na Praça da Inconfidência, número 22.
Os equipamentos que estão no Itamaraty, Bingen e Itaipava estão em funcionamento. Mesmo com os meios presenciais para a recarga do cartão, o Cetranspetro e a Rio Card Mais ainda orientam ao cliente do transporte público que dê preferência ao atendimento nos canais digitais, para colaborar com todas as medidas de prevenção adotadas em caráter emergencial após a tragédia em Petrópolis. Um transtorno, vai ficar um transtorno, né? O nível de estresse vai lá em cima, as pessoas reclamando, né? E os atendentes não têm culpa, né? Porque eles estão ali trabalhando, fazendo a parte deles, mas com certeza vai ter muita reclamação do pessoal. Serviços como a compra de créditos de transporte e consulta de saldo e extratos estão acessíveis no site e aplicativo Rio Card Mais, que está disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS. Além disso, os passageiros que possuem aparelhos com tecnologia NFC e Android 9.0 ou superior ainda podem contar com os serviços do Valida Mais. Para informações sobre os benefícios do cartão Rio Card Mais, basta acessar o site riocardmais.com.br. Com o apoio da população carioca, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro arrecadou 9 toneladas de donativos para Petrópolis. As doações foram entregues hoje pela manhã na Câmara Municipal da cidade. Após as chuvas que atingiram Petrópolis na última semana, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro realizou uma campanha de arrecadação para a cidade. Os materiais foram entregues na manhã desta quarta-feira na Casa Legislativa do município. No dia que ocorreu essa tragédia aí, que, enfim, terrível, eu tive a oportunidade de ligar para o presidente daqui da Câmara, colocando a Câmara Municipal à disposição, Rio de Janeiro. E eu que agradeço ele por ter recebido, nos orientado. E a gente fez uma união de esforços, vereadores, servidores lá da Câmara Municipal e a população do Rio, né? A Câmara Municipal do Rio, como é aqui a Câmara, é o reflexo da população. Então a população se envolveu, todos solidários, e essa união nos deu a oportunidade de estar hoje aqui entregando os donativos. São 9 toneladas de donativos, entre alimentos, águas, produtos de higiene pessoal e artigos para os animais resgatados nas tragédias, como produtos hospitalares e também ração. Foram 2 caminhões e uma picape para trazer os mantimentos, dentre eles 8.000 litros de água mineral e 800 quilos de alimentos não perecíveis. É fundamental a importância dessa união, essa colaboração de todos. Então a Câmara de Vereadores do Rio, em nome do presidente Caiado, nos procurou para que pudesse essa campanha no Rio e vieram hoje nos entregar toda essa arrecadação. Então, eles estão disponibilizados aqui na Câmara, a gente está em contato com o Comitê de Crise da Prefeitura também, para a gente poder abordar qual é o real destino desses mantimentos, dessas águas, dessas roupas, enfim, tudo que foi fornecido por eles. Então, a gente está fazendo essa ação em conjunto com a Prefeitura, em conjunto com o Ministério Público, para a gente possa realmente fazer esses produtos chegarem na ponta. Os donativos foram entregues por volta das 10h30 da manhã e a Câmara Municipal vai acompanhar os locais que serão beneficiados. Nessa luta são trabalhos paralelos, a gente implementamos ontem as nossas comissões de fiscalização, nossa frente parlamentar, para poder realmente fazer esse trabalho na ponta de investigação, até de acompanhamento realmente das ações, e também o trabalho assistindo as famílias. O vereador está muito na ponta, cada um tem um nicho, cada um tem um acesso com a comunidade, então a gente está dando atenção a todos dessa forma. O prefeito Johnny Maicon e o vice Serginho confirmaram o nome do empresário André Montichiari como o novo secretário municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão. André vai assumir o cargo no dia 7 de março. Juliana Geraldes, que segue na pasta até a posse de André, permanece na gestão e voltará ao cargo de subsecretária de Finanças, Receitas e Despesas, que ocupava anteriormente. Vamos agora a outras notícias. Na noite desta quarta-feira, a Polícia Civil atualizou o número de mortos em decorrência das chuvas. Já são 204 óbitos confirmados em Petrópolis. A polícia informou ainda que entre as vítimas fatais há 124 mulheres e 80 homens, sendo 39 menores de idade. Ao todo, 188 corpos foram identificados e outros 180 liberados. E ainda falando de Petrópolis, por volta das 6 horas da tarde, os passageiros que estavam em um coletivo que fazia a linha 500 via Estrada da Saudade viveram momentos de terror após o ônibus pegar fogo. O incidente ocorreu na rua Fonseca Ramos, no centro, sentido Terminal Correias. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.